bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Fale desse canal para os seus amigos, é sempre um privilégio ter vocês. Um abraço a todos que nos acompanham aqui nesses comentários da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando à lição 8, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Baseados no livro de Hebreus, nós estamos estudando esses temas significativos e importantes para a nossa salvação em Jesus. Jesus é apresentado em Hebreus como o mediador perfeito. O que quer dizer isto? O que quer dizer um mediador entre Deus e os homens? E esse mediador perfeito, ele está no contexto do que chamamos de nova aliança. O que significa e o que é esta nova aliança? É por isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira pergunta é: por que uma nova aliança? A gente precisa explicar isto. Desde que o homem pecou, Deus fez uma aliança de salvação. Deus sempre procurou. A iniciativa de procurar o pecador sempre foi de Deus. O pecador sempre se esconde de Deus, mas Deus sempre o procura porque esta é a sua graça. Então, essa aliança de Deus com o ser humano foi renovada. Começou com Adão, depois nós temos com Noé, nós temos com Abraão, nós temos com Moisés, e assim por diante, com o povo de Israel, e assim por diante. Mas, quando nós chegamos a Jeremias, capítulo 31, ele fala de alguma coisa que é repetida várias vezes agora no Novo Testamento e também no livro de Hebreus. Jeremias 31, 31 a 34, fala de uma nova aliança. Ele chama essa nova aliança porque ele diz que a primeira aliança, né, se tornou antiquada ou envelheceu, né? E aí a pergunta nossa é: por que isso aconteceu, né? Hebreus 8:13 diz que essa aliança está envelhecida a ponto de desaparecer. Ué, mas o que aconteceu? Por que nós temos agora uma nova aliança? Em primeiro lugar, porque a lei de Deus, que é o objeto de obediência dentro dessa aliança, a parte do homem, ela agora não seria mais escrita apenas em tábuas de pedra, como nos 10 mandamentos, mas ela deveria estar no coração humano e não numa pedra. Quer dizer o seguinte, que a lei de Deus continua em vigor, tanto no que chamamos de velha aliança, tanto quanto no que chamamos de nova aliança, que é a mesma aliança. Do ponto de vista de Deus, é sempre o desejo de Deus de querer salvar. Então existe uma aliança só. Do ponto de vista humano, é que tem mais de uma aliança, primeiro porque são pessoas diferentes nas quais ou com as quais esta aliança foi ratificada ou confirmada. Segundo, porque estas pessoas, especialmente aí o povo de Israel, falhou, desobedeceu, então ela precisava ser renovada, ratificada para que a vida continuasse, ok? Então, quando nós falamos de velha aliança ou de nova aliança, é apenas uma questão didática aqui, a gente percebe que a lei de Deus em nenhuma das duas foi abolida. Tanto é que na nova aliança, Jeremias, Deus diz através de Jeremias, queria colocar a sua lei dentro do nosso coração. Então, o problema é que a lei não foi abolida, mas ela foi agora internalizada no coração. O problema nunca foi a lei, diga-se de passagem, mas o coração do pecador rebelde que desobedeceu a lei, porque a lei permanece eternamente, não é? Um outro ponto que nós podemos destacar aqui, por que de uma nova aliança, é porque o sacerdote dessa nova aliança seria eterno. O sacerdote da antiga aliança era alguém que morria, era alguém passageiro, mas Jesus é eterno, né? Outra coisa que precisa ser destacada, por que de uma nova aliança, é que essa nova aliança, nesta nova aliança, os sacrifícios que eram na antiga aliança limitados, agora passam a ser sacrifícios perfeitos, ou sacrifício perfeito, porque Jesus mesmo é a oferta perfeita pelo pecado, Hebreus 10, verso 10. Os sacrifícios desta aliança antiga, eles apontavam para o verdadeiro sacrifício que é Jesus. João 1, 29, se diz que João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão Cordeiro de Deus foi tirada, logicamente, do ritual do santuário, dos sacrifícios lá do passado, ok? Então, por que uma nova aliança? Porque ela é uma aliança qualitativamente superior
o que chamamos de velha aliança, que era temporária e que apontava uma sombra que apontava para uma realidade maior, que seria o próprio Senhor Jesus Cristo vindo e morrendo por nós. Agora, aí entra uma segunda pergunta, que é o título da lição, né? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, mas ele é o mediador de uma nova aliança. E aí vem a pergunta que é o cerne da lição dessa semana, né? Jesus como um mediador. Ou seja, por que nós precisamos de um novo mediador? Bom, Hebreus apresenta Jesus como mediador de uma superior e nova aliança. E o que isto significa? Significa que aquela velha aliança, como nós já falamos, foi estabelecida no sistema levítico, com suas cerimônias, seus sacrifícios, que essa velha aliança envelheceu, como o próprio nome já diz, porque o sangue de bodes, de touros, não pode tirar os pecados, Hebreus 10:4 diz isso. Também os seus sacerdotes eram mortais, finitos, precisavam apresentar sacrifícios por seus próprios pecados, e nessa nova aliança o sacerdote é Jesus, que vive para sempre. E o próprio sacerdote deu a sua vida numa oferta perfeita. Portanto, como já dissemos, essa nova aliança é qualitativamente, melhor dizendo, superior. E ela tem superiores promessas também. E Jesus aqui, é bom que se diga, ele não é um mediador entre Deus e os homens no sentido de apartar uma briga, de resolver uma briga entre Deus e os seres humanos. Não, não. Por que ele é o nosso mediador? Ele é o mediador porque ele é o fiador da aliança entre Deus e os homens. Ou seja, Jesus, ele mesmo, ele conseguiu satisfazer por sua vida todos os reclamos e todas a obra da salvação, tudo que a obra da salvação exigia. Ou seja, as exigências da nova aliança foram todas elas completamente obedecidas por Jesus. Ele obedeceu a todos os requisitos da aliança em nosso lugar. É por isso que o texto de Hebreus 10:9, transcrevendo um texto do Salmo 40, ele diz assim, que Jesus diz assim para Deus: aqui eu estou, eu vim para fazer a tua vontade. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Jesus é o nosso mediador capaz, porque ele pagou e ele obedeceu a todos os requisitos do plano da salvação, desse projeto de Deus para a salvação, então ele tem o direito de ser o nosso mediador entre nós e Deus. E tanto é que, diante de Deus, Jesus não apresenta as minhas obras, os meus atos, ele apresenta os seus atos. Por isso que ele é o mediador. Ele é um mediador que chega diante do Pai e diz: não está aqui o Moisés, ele é bonzinho, ele é inteligente, ele é isso, ele é aquilo. Não, não, não. Ele chega e apresenta e diz: Pai, aqui está o que eu fiz. E o que ele fez é perfeito. Então, quando eu aceito Jesus, eu também estou aceitando os seus méritos, estou aceitando a sua mediação, e diante do Pai, ele ganha todas. Essa é a grande verdade que nós podemos deduzir daqui. Para concluir, então, eu faria uma afirmação, né? Guardar a lei na nova aliança é uma questão de fé e de amor a Deus. Isso é verdade, não é legalismo. O que significa, então, a expressão que diz que a lei agora deve estar no nosso coração? Será que isso previne o legalismo? O que você entende por lei dentro de você, no seu coração? O que isso significa? Qual é, digamos, o resultado prático da lei dentro de mim, internalizada em mim? Que esse é o grande objetivo da nova aliança. É um assunto para a gente conversar um pouquinho com os alunos, e na semana que vem a gente volta para ampliar este e outros assuntos dentro do livro de Hebreus. Forte abraço para você, a gente se encontra por aqui, um abraço e continue divulgando o nosso canal onde você estiver.